para a embarcação e subiu. E foram adiante por outro lado. Só que chegando do outro lado, Jesus ele sai do barco. E no momento que Jesus sai do barco, ele sobe ao monte para orar. Mas quando Jesus estava orando, será que ele saberia que aquele barco seria levado pelas ondas, pelo vento? Por que ele deixou aquele barco sozinho ali? Por que ele deixou o discípulo sozinho naquele barco? A Bíblia não vai dizer que ele é onisciente, sua sabedoria é infinita, sabedor de todas as coisas. E por que naquele momento ele subiu para orar e deixou aquele barco sozinho, sabendo que aquele barco ia ficar à deriva? Que quem estava dentro daquele barco naquele exato momento, naquela circunstância, não ia conseguir controlar aquele barco. E por que o Senhor Jesus deixou? A Bíblia não menciona. Mas vamos conjecturar. O próprio Jesus falava o quê? Vai chegar um tempo que eu não estarei do seu lado. E no momento que eu não estiver mais do seu lado, provavelmente Jesus já era hora de agir. É hora de você botar a sua fé em prática. Aleluia. E provavelmente Jesus, quando for orar, disse: agora eu vou testar esses discípulos. Vou ver se realmente eles vão colocar a fé dele em prática. Só que eles estavam tão desapercebidos, que quando deram conta, provavelmente já estava no meio do mar, em uma forte tempestade, uma forte ventania. E Jesus, quando desce do monte, que ele olha, cadê o barco? Acho que Jesus sabia. E de repente o barco já estava longe. A Bíblia vai dizer que esse barco já estava bastante longe. E dentro desse barco estava quem? Os discípulos. Aleluia, Deus. Vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai nos deixar bem longe. Aleluia. Vai nos deixar bem distantes dele. Para ver se verdadeiramente nós somos discípulos. Glória a Deus. Para ver se verdadeiramente nós vamos saber usar a nossa fé. Aleluia. Aleluia. Para ver se verdadeiramente nós vamos crer no nome dele. Aleluia, sim. Para ver se verdadeiramente nós vamos estar preparados. Aleluia, Deus. Porque vai ter situação no momento que nós estivermos sozinhos. Vai aparecer pessoas ao nosso encontro, pedir para orar. E vai ser nesse momento que o Senhor Jesus vai estar nos testando. Porque muitos estão dizendo: não, Senhor, não estou preparado, não vou lá, não vou chamar o pastor. Vou chamar lá o fulano, ciclano, betão, não estou preparado, não vou ficar aqui. É nesse momento que o Senhor vai estar testando. Ele vai estar bem longe. Ele quer apenas que mencione o nome dele. Ele vai estar bem longe de nós. E não foi diferente com o discípulo. E quando os discípulos viram aquele homem vindo sobre as águas, a primeira coisa que eles pensaram, de tão desapercebido que eles estavam, que não conseguiram reconhecer Jesus. A primeira coisa que eles pensavam que era o quê? O fantasma. Só que o que me impressionou aqui, irmão, que o Senhor Jesus deixara eles ir bem longe, como eu acabei de mencionar, que era para eles estarem usando a sua própria fé. E só que eles não usaram. Provavelmente eles ficaram tão com medo ali, que ficaram à deriva, que com certeza um estava abraçando o outro ali. Aleluia, Deus. Naquele momento eles estavam: o quê? Cadê Jesus? Por que Jesus não aparece nessa hora? Por que Jesus não desce daquele monte? Aleluia, Deus. Com medo, estavam lá. Por isso que naquele mesmo momento, quando Jesus apareceu, o medo deles era tão grande que não conseguiram reconhecer o mestre. Aleluia. Às vezes o medo que a gente está da circunstância, o medo que a gente está da prova, da luta, o medo que a gente está do gigante é tão grande que a gente não consegue perceber que o Senhor Jesus está na nossa frente. Aleluia. É verdade, Senhor. Aleluia. A gente fica tão desapercebido que não consegue perceber o próprio milagre que está chegando ao nosso encontro. Aleluia. A gente fica tão desapercebido que não consegue perceber que o Senhor já deu ordem aos anjos a nosso respeito. Aleluia. A gente Aleluia. fica tão desapercebido
já percebido que o próprio Senhor Jesus também já deu ordem com poder e autoridade sobre as nossas mãos. Aleluia, Deus. Nós não conseguimos perceber o que tem sobre as nossas mãos. Não conseguimos perceber o que tem sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Uma autoridade que Ele mesmo me ensinou e deixou, que era no nome dEle. Só conseguimos perceber a tempestade, o vento. Só que quando o Senhor Jesus foi se aproximando, olha o que aconteceu. Ele mesmo teve que se identificar. Lembra que a Bíblia está mencionando que o próprio Jesus se identificou. Jesus mesmo estando próximo, os discípulos não identificaram. O próprio Senhor Jesus se identificou para o discípulo. Aleluia. Vai chegar um momento que o próprio Senhor Jesus vai ter que se identificar para nós. Porque a luta vai ser tão grande que o Senhor vai estar enviando profeta, vai estar enviando um anjo, e nós não conseguimos perceber que está na nossa frente. Aleluia. Aí o Senhor Jesus vai se manifestar. Nós vamos reconhecer. Glória a Deus. Só que ali, mesmo Jesus se identificando, alguns reconheceram. Pedro reconheceu? Pedro reconheceu? Não! Porque se Pedro tivesse reconhecido, ele não dizia: Senhor, se fosse tu, manda eu ir até tu. Pedro duvidou. Se és o mestre que está na minha frente, manda que eu vou até você, mestre. Ali havia o que? Uma dúvida. Mas o Senhor Jesus não tem que provar nada para ninguém, não. Aleluia. O Senhor Jesus não tem que provar nada para ninguém. Mas mesmo mediante a circunstância, ele ouviu o vento que ele estava passando, ele se apresentou e falou para Pedro: vem Pedro ao meu encontro. Aleluia. Só que naquele momento havia o quê? Uma forte tempestade. Aleluia. O Senhor, no momento que ele estava andando em meio à tempestade. Ainda não tinha dado ordem para a tempestade, certo? Primeira coisa que o Senhor revelou nessa noite: Ele vai fazer você andar no meio da tempestade. Ele não vai cessar a tempestade. Ele vai fazer você andar sobre a tempestade. Aleluia, Jesus. Ele não vai cessar a força do mar. Ele não vai cessar a prova. Ele vai fazer você passar. Glória a Deus. Ele vai fazer você andar. Creio, Senhor. Aleluia. Porque no momento que ele chegou ao encontro de Pedro, que mandou Pedro vir, havia uma forte tempestade. Ele não deu ordem para passar a tempestade. Ele não deu ordem para que aquele mar viesse se acalmar. Não. Ele deu ordem simplesmente para que Pedro viesse andar sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a prova, sobre a luta, sobre o gigante. Aleluia. E da mesma forma com nós. Ele não vai cessar enquanto nós não passarmos, enquanto nós não obedecemos a ordem dele. Aleluia. Porque muitas das vezes a luta está tão grande. Está tão grande. Tão grande. Que ele tem que dar uma ordem. Só que Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele começou a andar sobre as águas, segundo a Bíblia. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, logicamente que ele começou a se distanciar do mar. Só que mediante um decreto de Jesus, ele começou a andar, vindo ao encontro de Jesus. Ali ele estava o que? Se afastando do mar. Mas ele estava passando sobre as ondas, sobre as tempestades. Só que quando Pedro já estava distante do barco, vou conjecturar. Quando está próximo do barco, dá para pegar aqui, dá para segurar. Enquanto eu estou próximo do barco, eu estou olhando para Jesus, mas qualquer coisa que eu tiver aqui me afogando, eu só seguro aqui no barco. Eu seguro no barco, não vai me afundar, já era. Enquanto ele estava próximo do barco,
Ele estava com confiança, olhando para Jesus. Agora eu sei que estou próximo do mar. E quando Pedro começou a se distanciar, e foi se distanciando, olhando somente para o mestre. Mas Pedro foi olhar para o vento. E quando Pedro olhou para o vento, quando Pedro olhou para o discípulo que estava lá dentro do barco, ele disse: ali estou mais seguro. É que eu não estou seguro, não, já estou me distanciando, eu já estou muito longe. Porque havia uma dúvida dentro do coração de Pedro. Pedro estava com dúvida dentro do seu coração. O Senhor Jesus manda te dizer: tira essa dúvida do teu coração. Aleluia. Tira a dúvida do teu coração e olha só para o mestre. Tira a dúvida do teu coração e direciona a tua vida, a tua visão, a tua mente, o teu coração somente para o mestre, porque ele vai fazer tu passar essa tempestade, essa luta, esse gigante. Aleluia. O Senhor Jesus vai dizer que vai passar por cima. Glória a Deus. Enquanto Pedro estava olhando para o mestre, estava indo tudo bem. Estava uma tempestade forte, o mar estava agitado, mas ele estava andando, porque a confiança dele era no mestre, a visão dele era o mestre, o foco dele era o mestre. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava marchando sobre o vento, ele estava marchando sobre a tempestade, ele estava passando sobre as águas. Aleluia. Só que quando ele tirou o direcionamento da sua visão de Jesus, Pedro começou a submergir, ou seja, começou a afundar, porque ele olhou para os discípulos, olhou para o vento, olhou para a tempestade e tirou o foco de Jesus. Quando nós olhamos para a nossa luta, para a tempestade, para tudo que vier ao nosso encontro de ruim, quando nós viemos começar a olhar somente para o levante de Satanás e tirarmos o foco de Jesus, nós vamos começar a submergir. Porque o homem sobe sem Jesus, ele afunda, ele naufraga, ele submerge. Só que ali no momento que Pedro estava afundando, ele chamou quem? Mestre, eu estou afundando, salva-me. Aleluia. Escuta uma coisa aqui, ó. Por onde Pedro começou a afundar? Por onde? Quem sabe responder? Por onde Pedro começou a afundar? Pelos pés. Por onde Pedro começou a pecar? Pela visão. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro tira a visão de Jesus. Quando Pedro tira a visão de Jesus, a primeira coisa que começa a naufragar são os pés. Mas pastor, por que os pés? Ainda que a tua visão, ainda que teus olhos venham a pecar, venham a tirar o direcionamento de Cristo, mas você só vai cair no erro se o teu pé te levar. Se você permanecer com o pé firme aqui, ainda que tu venha tirar a visão, o teu pé não vai levar em outra direção senão em Jesus Cristo. E quando Pedro pede para o Senhor Jesus salvar Pedro, naquele mesmo momento, a primeira coisa que começou a afundar de Pedro foi o pé. Mas a primeira coisa que o Senhor pegou foi pela mão de Pedro. Glória a Deus. E quando o Senhor pega na mão de Pedro, e Pedro volta a submergir, mas vem cá, Pedro estava longe ou não estava do barco? Pedro afundou ou não afundou? Afundou. Quando o Senhor Jesus pega na mão de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro começa a retornar. Só que o mais impressionante, que a Bíblia vai dizer que o Senhor voltou com Pedro para o barco. E como foi que o Senhor voltou com Pedro para o barco? Andando. De modo que ele saiu andando sobre as águas.
A Bíblia não vai mencionar que Pedro estava andando sobre as águas novamente, mas conjecture comigo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus puxou a mão de Pedro. Enquanto Pedro estava segurando na mão de Jesus, ele começou a andar na tempestade e voltar para o barco da mesma forma que ele saiu. Aleluia. Andando sobre as águas. Enquanto eu e você estiver segurando na mão do mestre, nós vamos ter que passar. Enquanto eu e você estiver segurando na mão do mestre, nós vamos ter que ultrapassar. Não importa qual for o obstáculo, nós vamos ter que ultrapassar. Aleluia. Pedro estava longe de Jesus, mas ele acionou Jesus. Jesus pegou sobre a sua mão e ele voltou a retornar. E quando ele retornou, ele voltou para o barco da mesma forma que ele saiu. Voltou andando novamente sobre o mar. Aleluia. E ali mais um milagre estava acontecendo. Porque a Bíblia não vai mencionar que o Senhor Jesus pegou Pedro pelo colo e foi levando, andando sobre as águas. Não, a Bíblia apenas menciona que ele puxou Jesus. Mas a Bíblia não vai esclarecer que ele andou sobre as águas. Mas como a Bíblia diz que ele voltou para o barco, eles voltaram andando. Aleluia. O homem pode estar naufragado. O homem pode estar afundado no pecado, no erro. Mas quando levanta a mão para o Senhor Jesus ajudar, não tem homem que permaneça naufragado. Não tem homem que permaneça afundado. Aleluia. Não tem homem que permaneça no pecado. Não tem homem que permaneça nas trevas. Não tem homem que permaneça no abismo. Porque quando o Senhor Jesus só encontra e pega na mão, ele faz andar sobre as águas. Ele faz andar sobre a tempestade. Ele faz andar sobre o vento. Ele faz andar sobre o mar. Glória a Deus. Mas quando nós tiramos o foco de Jesus, nós vamos começar a naufragar. Nós vamos começar a submergir. E quando Pedro chega junto com Jesus naquele barco, os discípulos ficaram admirados. Os discípulos ficaram espantados. Porque não só Pedro saiu andando, como ele voltou. Por um instante, Pedro tirou os olhos de Jesus. É nesse instante que nós tiramos os olhos de Jesus do diabo. É nesse instante, nesse momento, que nós não vigiamos o que o diabo faz no seu estado. É nesse momento de distração que o inimigo chega contra a nossa vida e quer destruir. É nesse momento que nós estamos desapercebidos que o inimigo vai entrar e querer bagunçar a nossa vida. Vai ser até no momento de ira, no momento que nós não estivermos vigiando, no momento de tristeza, no momento de mágoa, no momento de rancor, Aleluia, Deus. que nós não vamos estar com foco em Jesus. Porque a pessoa que está com rancor não consegue ter foco. A pessoa que está magoada não consegue ter o foco, não consegue se direcionar para o mestre. É verdade, Senhor. Aleluia. E vai ser nessas horas que o inimigo vai tentar nos atacar. Vai ser nessas horas que o inimigo vai tentar naufragar a nossa fé. Vai tentar afundar o nosso ministério. Aí vai ser nesse momento que nós vamos ter que acionar Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando ele acionou Jesus, e quando Jesus ao mesmo tempo viu, a nenhum momento Jesus ainda indagou. Primeiramente Jesus o salvou, mas logo após isso Jesus exortou Pedro: Aleluia. homem de pequena fé, por que duvida? Primeiro, conjecturando tu me veste e ficasse com medo e não me reconhecesse, a ponto de perguntar com dúvida no seu coração se era o mesmo. Quantas e quantas vezes nós não perguntamos: será que o Senhor está me ouvindo? Por que eu oro, jejum e nada acontece? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está na minha vida?
Será que o Senhor verdadeiramente está trabalhando dentro do meu lar? Será que o Senhor verdadeiramente está trabalhando no meu ministério? Por que está acontecendo essas coisas? É nessa hora que nós vemos. E nesse mesmo momento que vem essa dúvida, é que o vento vem chegando também ao mesmo tempo. O mar vai começar a ficar agitado. As ondas vão começar a crescer. Mas no momento que nós tirarmos essa dúvida do nosso coração, a primeira mão que vai aparecer é Jesus. Aleluia. E mediante essas ondas todas, Ele vai fazer que nós venhamos andar sobre o mar. Glória, aleluia. Enquanto nós estivermos firmes na presença de Jesus, pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir um deserto, pode vir um gigante, pode vir potestade, pode vir principados, pode vir o que vier. Mas enquanto o Senhor Jesus estiver segurando na minha e na tua mão, ainda que venha legião de demônio ao nosso encontro, mas o Senhor está dizendo: eis, tu vai passar. Enquanto eu estiver segurando a tua mão, tu vai passar. Enquanto eu estiver segurando a tua mão, tu vai passar. Tu vai passar. Pode ser o que for, pode ser a maior onda, a maior luta, o maior vento, a maior tempestade, mas eu estou no barco, eu estou segurando sobre as tuas mãos, eu estou segurando sobre as tuas mãos nessa noite, e esse vento pode continuar, mas vai passar, porque eu vou dar ordem para cessar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou no barco, Ele deu ordem. Primeiro o Senhor fez com que Pedro passasse pelo vento. Primeiro o Senhor Jesus fez que ele passasse pela turbulência, para depois se aprovar. Aleluia, Deus. Para depois da ordem. No meio da caminhada nós queremos desistir. No meio da prova e da luta nós queremos parar. E no meio, mediante essa luta, nós já queremos que o Senhor cesse, a ponto de dizer: Senhor, não aguento mais. Senhor, eu quero parar, eu vou recuar. Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Por que tanta prova? Por que tanto deserto? Aleluia, Jesus. Em vez de nós continuarmos, nós queremos parar. E o Senhor está lá. Só quando tu tocar na minha mão e eu fazer tu ultrapassar, chegar lá do outro lado, é que eu vou cessar a prova. Eu vou cessar a luta. Creio, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Algo que mais me impressionou aqui, que mais me impressionou, é porque o discípulo não conhecia Jesus. Jesus tinha acabado de sair do barco. Estava ao lado deles o tempo todo, apenas saiu do barco e subiu para a montanha. O barco apenas se distanciou. E a poucos minutos, a poucas horas já não conheceram mais Jesus. Eles já conheciam que quando Jesus estivesse longe dele, eles já saberiam que no nome do Senhor Jesus ele faria milagres e prodígios, que o próprio mestre menciona que ele não fez, mas que fosse no nome dele. Cuidado com medo, porque muitas das vezes o medo, a preocupação, vai fazer com que você não reconheça a sua chamada. Vai fazer com que você não reconheça que você é um escolhido. Vai fazer com que você não reconheça que o nome do Senhor Jesus tem poder. Vai fazer com que você não reconheça que o Senhor botou na tua vida foi dons. E dons espiritual, para que eu e você viesse lutar, não viesse parar. Aleluia, Deus. Vai ser nesse momento que Ele quer ouvir o nome dEle sendo mencionado pelos meus lábios e pelos teus lábios. E prodígios e milagres acontecerem. Por que muitas das vezes não está acontecendo? Por falta de fé no nome do Senhor. A falta de fé está causando tristeza no coração de Jesus. Porque Ele mesmo mencionou que era no nome dEle. Com fé no nome dEle nós faremos milagres e prodígios.
E tem que acontecer, mas mediante a fé. Provavelmente esses discípulos já tinham visto muitos outros milagres acontecer. E todo tempo ele ficava atônito, até mesmo temoroso com Jesus. E a cada milagre que esses discípulos viu, eles ficavam maravilhados. E a fama de Jesus se espalhava. Que quando Jesus chegou com esses discípulos ao outro lado do lago de Genesaret, a fama já estava se espalhando. A ponto de aquele povo sair pegando todos aqueles doentes, leprosos, paralíticos. Porque a fama de Jesus era grande. Mesmo sabendo que a fama de Jesus era grande, duvidava. Só que essa fama era uma fama verdadeira. Era um fato real. Não era algo escrito na Bíblia como nós estamos lendo. Era fato real, vivificado pelo povo. E assim mesmo o discípulo duvidava. Então é hora de nós não duvidarmos mais da promessa que o Senhor tem sobre a nossa vida. É hora de você não duvidar a chamada que o Senhor tem sobre a tua vida. É hora de você não duvidar do que Deus botou sobre a tua vida. Aleluia. É hora de você não duvidar que aquilo que o Senhor falou Ele vai cumprir. Glória a Deus. Porque Ele falou no capítulo anterior. Mesmo aqui nesse livro de Mateus, também no livro de Marcos e no livro de João, está sendo mencionada essa história. Não é uma história, é uma história, é um fato real, não é uma parábola. Que ele uma hora estaria longe do discípulo, e o discípulo teria que agir, teria que usar aquilo que o Senhor Jesus botou sobre a sua vida. E foi nesse momento que ele estava distante que ele não conseguiu usar. Vai ser nesse momento que nós estamos distantes que o Senhor Jesus está dizendo para nós usarmos as armas que Ele botou sobre a nossa vida. Vai ser no momento que nós estamos distantes que o Senhor Jesus está dizendo para nós usarmos as armaduras que Ele colocou sobre as nossas vidas. Se é no louvor, usa o louvor. Se é na autoridade para expulsar demônio, usa. Se é na autoridade do dom de cura, usa. Se é na autoridade de evangelizar, usa. O Senhor Jesus está te usando em alguma área. Aleluia. Nunca se sinta menosprezado e despreparado. Somente perceba uma coisa: aquilo que os discípulos não perceberam, que Jesus estava ao encontro dele, nós temos que perceber que todo momento ele está ao nosso encontro. E vai ser nesse momento de dificuldade, de turbulência, que nós temos que usar a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Vai ser nesse momento que Ele vai nos provar, para saber se verdadeiramente nós queremos passar na prova, na luta, para lá na frente ser aprovado. Fique de pé. Não, eu vou finalizar. Quando o Senhor Jesus começar a usar eu e você de uma forma tremenda, você sabe quem vai se levantar contra nós? Os fariseus. Vai se levantar contra a nossa vida os escribas, os fariseus. Aqueles que são contra, que não acreditam no nosso mistério, que não acreditam na nossa chamada, que não acreditam na nossa mudança, que não acreditam nos milagres que o Senhor tem para realizar sobre a nossa vida. Os fariseus sempre vão estar ao nosso lado para tentar abater a nossa fé, para tentar abater o nosso ânimo, a nossa alegria mediante Jesus, para tentar destruir relacionamento. O diabo ele usa pessoas para nos persuadir, para nos entristecer, e vai ser mediante a provação que o Senhor Jesus quer nos dar. Vai ser mediante a luta que o Senhor Jesus vai começar a usar a nossa vida. Aleluia. E vai ser nesse momento que o diabo vai se levantar com todo furor, usando esquibas e fariseu, para tentar parar a minha e a tua. Vamos lá.